bem, pessoal? Voltamos. Encerramos a live anterior que falou sobre a doutrina acerca de Deus, falando sobre a Trindade. O vídeo parece estar meio torto, só um instantinho que o programa ao vivo é assim mesmo. Deu uma equalizada. E nós agora vamos falar sobre a doutrina dos anjos, ou angelologia. Eu falei logo hoje pela manhã que é angelologia, não é angiologia. Alguém costuma falar angiologia, e angiologia é uma ciência que vai estudar as veias, que vai estudar a circulação sanguínea no corpo humano. Então, dentro da matéria angelologia, nós vamos fazer algumas observações. Primeira observação, a categoria dos anjos. Deus criou duas classes de seres inteligentes. Deus criou muitos seres. Os animais são seres criados, os anfíbios, os répteis, os moluscos, etc. Mas destes inteligentes, Deus criou dois. Oi, Nara, tudo bem? Como é que você está? Um abraço à tua mãe, aos meninos aí. Deus te abençoe. Saudade de vocês aí em Barreiras. É a minha querida irmã Nara Elisa, desculpa. E destes seres inteligentes, nós temos aqui o homem, nós e os anjos. Então, razão, inteligência, vontade só existe nos homens e nos anjos. Nós vamos estudar com o passar das aulas as diferenças. Agora estudamos sobre os anjos e daqui a pouco estudaremos sobre os homens, que é a antropologia. A classe dos anjos é de natureza superior à dos homens. A Bíblia diz, nós somos feitos um pouco menor que os anjos, então eles são superiores. São espíritos que exercem uma série de atividades sob as ordens de Deus. É comum um pregador estar no culto e dizer que o anjo veio, está dizendo isso, está dizendo aquilo, conversar com o anjo, mas olhe, anjo ele sai da presença de Deus, ele vem entregar um recado e simplesmente entrega o recado e vai embora. Você não adianta questionar o anjo, que anjo não conversa. Por isso que lá no episódio do Val de Jaboque, que o anjo está conversando com Jacó e o anjo abençoa Jacó, a gente sabe que ali trata-se de uma teofania, que já está nos vídeos anteriores. Se você quiser saber o que é teofania, assista os vídeos anteriores, as lives que nós fizemos hoje. Então, eles agem segundo as ordens de Deus. Se Deus disser, vá lá e abençoe, ele abençoa. Se Deus disser, leve comida, ele leva. Se Deus disser, pegue essa brasa e queime a boca de fulano, pegue com essa tenaz e queime a boca de fulano, ele vai fazer. Se Deus disser, vá até a batalha tal, como aconteceu lá em Senaqueribe, e mate mais de 180 mil, ele vai fazer, porque ele cumpre a ordem de Deus. Anjo no hebraico é malak, e no grego é angelos, ou mensageiros. Anjos são seres que foram criados para um propósito. Hebreus vai dizer que não são todos eles espíritos ministradores enviados por Deus para servir em prol daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, anjos têm uma classe específica. Imagine um exército com a infantaria de um lado, a cavalaria do outro, e lá na frente aqueles que estão tocando para dar o ritmo da batalha. Os anjos também têm, e aquele que vai levar a mensagem. Então, os anjos também têm essa divisão dentro dessa organização criada por Deus. Nós vamos comentar daqui a pouco. Os anjos podem exercer atividades como guerreiros, Hebreus 1:14, adoradores, Isaías 6:3, executores de juízos ou protetores. Nós vamos encontrar no Novo Testamento que os pequeninos, os seus anjos, assistem diante de Deus. Então nós temos o anjo Miguel, que ele é o protetor da nação de Israel. Nós vemos lá no livro de Daniel que existe a quarta dimensão, que é a dimensão do Espírito. Existem hostes angelicais divididas sobre cada uma região. Dá para crer-se que existe sobre
um país, uma região, um estado, uma cidade, um bairro, uma rua, uma casa. Então, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que eu tenho e os livra, individualmente também. Então, existe essa divisão dos anjos, porque eles são milhares de milhares, milhões de milhões. É assim que é registrado na Bíblia Sagrada, né? Vamos à frente. A criação dos anjos. Os anjos foram criados por Deus. Colossenses 1,16. Por que nós precisamos desta informação? Porque anjo não é autoexistente como a Trindade. Anjo é um ser criado. Se ele é um ser criado, ele é um ser subordinado, ele é um ser submisso, ele é um ser limitado, como também o é o homem. Quem não é submisso, quem é superior, quem detém todo o poder é Deus, que é autoexistente. Mas anjo, Colossenses 1,16, é um ser criado. Há indícios na Bíblia de que foram criados antes da fundação do mundo. Neemias 6, Neemias 9, no verso 6, e também no próprio Gênesis capítulo 2, versículos 1 e 2, você vai encontrar isso, que Deus fez os exércitos dos céus e da terra. E quando você começa a estudar Gênesis, você percebe que não está ali a criação dos anjos. Mas quando você vai para Isaías, você vai para Ezequiel, você vê aquele diálogo de Deus com um rei lá, onde ele diz: olha, tu que existias ou governavas entre as pedras afogueadas. Esta expressão pedras afogueadas é uma referência indireta aos anjos. E quando é que eles existiram, se não estão ali no período da reforma da terra? Porque Gênesis 1 e 1 é a terra sendo criada originalmente. Gênesis 1 e 2 é a terra caótica e vazia. Então, Gênesis 1 e 3, que é o próximo versículo que vem na frente ali, é a recriação da terra. Então, entre esse período original e esse período de recriação, teve o período caótico. E lá no original, lá no início, Deus criou. Então tem todo um histórico passando pelo caótico até chegar nos dias da recriação, quando o homem foi criado, da reestruturação da terra, quando o homem foi criado, para a existência dos anjos, né? A Bíblia detalha apenas a criação do querubim ungido. Nós temos lá Ezequiel 28, fizemos referência a Ezequiel no instante, versos 12 e 14, vai falar do querubim ungido. Ele foi criado, o seu corpo tinha pedras preciosas, do seu corpo saía sons. Então demonstra só a forma da criação dele, mas mostrando que os demais anjos também foram criados. Os anjos não são eternos. Os anjos não são eternos. Também não são onipotentes, nem onipresentes e nem oniscientes. Voam muito rápido. Os anjos, eles são muito rápidos. Aquela ideia que nós temos de espaço-tempo para os anjos é algo irrisório. A luz se propaga no espaço, me parece que 300 ou 370 mil quilômetros por segundo. Os anjos, eles ultrapassam e saem muito mais rápido. Pastor José Lima, que foi um dos meus professores de teologia, foi pastor em Nova Açores. Um abraço ao pastor José Lima, se por acaso ver esse vídeo, ou se alguém conhecer. Ele disse que teve uma experiência, uma noite em que um anjo visitou numa casa onde ele estava. E numa fração de segundos o anjo andou por todos os cantos da casa, e depois se apresentou diante dele. É uma velocidade tremenda, extraordinária. Por quê? Porque o anjo não é matéria, o anjo é espírito. Ele não está limitado ao espaço-tempo que nós estamos limitados, né? Mas mesmo assim tem muito poder, mas não é onipotente. Os anjos são seres assexuados. Mateus 22:30 vai falar sobre isso. Questionaram Jesus e Jesus disse: olha, lá seremos como santos anjos, depois da ressurreição e transformação para o arrebatamento. No céu nós seremos como santos anjos, que não casam nem dão em casamento, eles não têm sexo. Não existe anjo e anja. Se alguém por aí teve uma visão de uma anja, e a anja veio até a pessoa, como recentemente saiu uma série aí na Globo, onde os anjos, na Globo, eu nem sei se foi na Globo, me desculpe aí, eu vi essa série, eu quase não assisto a Globo, eu assisto muito outros canais, mas não lembro se foi na Globo não, mas saiu, onde os anjos vinham, existia anjo menino, anjo menina, anjo branco, anjo preto, anjo gordo, anjo magro, anjo
macho, anjo fêmea, anjo do Japão, não existe isso. Os anjos, eles são assexuados, pronto, são praticamente quase todos iguais. Há suas diferenças, mas neste sentido do sexo ela não existe. As asas apresentam caráter simbólico. Anjo necessariamente não precisa ter asa. Se apareceu diante de você um anjo com asa, desnecessário. O anjo não precisa de asa. Já falei para você que anjo não é material. A asa é símbolo para que a tua mente, a minha mente, compreenda que ele pode voar, que ele pode ir de uma direção para outra. Mas anjo não está preso à gravidade. Nós que estudamos um pouquinho sabemos que depois que uma aeronave sobe e passou de um certo limite, quando ela rompe o elo gravitacional que existe em volta da Terra, ela flutua. Até o combustível que ela utiliza para sair da Terra e chegar lá, o mesmo combustível ela consegue ir trilhões de quilômetros no espaço, porque lá não tem o peso gravitacional. É tão interessante que um spray em casa, um spray aerosol desses que você utiliza, se você utilizar ele no espaço, ele te dá uma impulsão em que você vai quilômetros à frente, metros, quilômetros à frente, só com uma pequena impulsão de um spray, porque não tem peso. Ó, isso aqui na Terra é mais pesado que isso. Isso é por causa da gravidade. No espaço não tem. Isso aqui ou um carro, se você tiver apoiado, você consegue movimentar do mesmo jeito, porque não tem peso. O anjo, desta forma, tanto faz ele estar lá no espaço sideral como ele está aqui na Terra. Ele não tem peso. Então o anjo não precisa de asa para se locomover. Ô Cecília, seja bem-vinda aí à nossa live. Tereza Cecília, lagoana do pé rachado, como diz lá na minha terra, que mora aqui em Luiz Eduardo Magalhães, e que está acompanhando uma aula online, uma videoaula, Cecília, falando sobre teologia. Olha que coisa interessante. Cecília andou pisando o pé dentro da cama. Se eu sou eleito, Cecília estava lá como assessora. Mas não deu certo, né? Vamos para frente, né, Cecília? Então o anjo não precisa de asa. Porém, a Bíblia fala de alguns anjos com asa. Isaías, por exemplo, viu anjos com asa, né? Nós falamos da revelação plenária, e a revelação de Isaías foi uma das primeiras revelações acerca dos anjos. E aquela classe de anjo lá é chamada de serafins. E não tem pouca asa não, tem 6, 3 de um lado e 3 do outro. Com 2 asas eles cobriam os pés, com 2 asas eles cobriam os olhos, o rosto, e com 2 asas eles voavam. É a única classe de anjo que aparece com asa. Lembre-se que anjo é mensageiro, não é um ser alado. Tem uma série aí da Netflix que os anjos cortam as asas e são vendidos em leilões. Não existe isso. Já disse que anjo é ser espiritual. Temos até que tomar cuidado. Voltar a ler a Bíblia para não ficar preso às séries da TV que não correspondem à realidade. No céu, não nos transformaremos em anjos. Quando a gente chegar lá, nós vamos ser anjos? Não. Nós seremos nós com o corpo transformado. Os anjos têm a classe dele, nós temos a nossa classe. E essa compreensão é interessante porque haverá um período na Terra chamado de milênio. Haverá um milênio na Terra. E no milênio estará muitos tipos de pessoas, me parece que 5. Estarão os judeus que suportarão, que resistirão, que restarão da grande tribulação, Romanos 9, 27. Estarão as nações da Terra, que são chamadas de ovelhas e participarão do milênio. Estarão os santos do Antigo Testamento, aqueles que morreram antes de Cristo, mas morreram na esperança, na expectativa. Estará a igreja, que agora é noiva e nunca mais deixará Cristo. Estarão aqueles que ressuscitarão, são 6 então, ressuscitarão da grande tribulação, e estarão os anjos. Nós não seremos anjos ao chegar no céu. O anjo é uma coisa, nós seremos outra. Tudo bem, Neide? Como é que você está? Vamos à frente. A natureza dos anjos. Anjos são seres reais, mas nem sempre visíveis. Eu, por exemplo, nunca vi um anjo. O mesmo pastor José Lima, numa aula de escola dominical que nós estávamos em Barreiras, provavelmente no ano de 96 ou 97, porque eu participei de aulas com o pastor José Lima até esse período, quando ele era vice-presidente da igreja de Barreiras. Determinado dia, ele deu uma aula de escola dominical, onde uma pessoa estava sentada lá no banco dos jovens, eu estava lá.
Só que eu não lembro de ter focado nesta pessoa. Mas o pastor José Lima garante que tinha uma pessoa sentada ali. E na aula do pastor José Lima, aquela pessoa era muito receptiva, uma pessoa muito atraente, uma pessoa que acompanhava todos os detalhes da aula. E quando o pastor José Lima terminou a aula, quis cumprimentar essa pessoa. E no caminho do cumprimento dessa pessoa, a pessoa foi saindo no meio dos irmãos, porque a escola dominical geralmente ela é bem frequentada. Mônica Bauman. Muito bem, dona Mônica, seja bem-vinda à nossa aula. Estamos de volta aqui, falando agora sobre teologia, e estamos falando nesse momento sobre anjos, angelologia. Acompanhe a partir daí. E o pastor José Lima quis chegar aquele rapaz para cumprimentá-lo e agradecer pela presença na aula. Mas o rapaz foi andando na frente, no meio da multidão, e quando dobrou na porta da frente da igreja, quando dobrou, o pastor José Lima já ia chegando no rapaz, quando olhou, o rapaz não estava mais lá. Segundo o pastor José Lima, pela experiência dele, aquilo poderia ser um anjo que estava naquele momento ali assistindo a aula. Isso não é incomum, porque o Novo Testamento vai dizer que alguns, sem querer ou sem saber, melhor dizendo, hospedaram em casa anjos. Você já leu isso? Está na carta aos Hebreus. Alguns, sem saber, hospedaram em casa anjos. Quando orienta a hospitalidade. É Hebreus? Ixi, agora me pegou. É Hebreus ou é Tiago? Eu acho que é Tiago. Tiago que vai falar da hospitalidade e vai dizer que alguns, sem saber, hospedaram em casa anjos. Então, anjos nem sempre se materializam, mas podem também se materializar e ser visto. Anjos são espíritos. Anjos não tem matéria. Podem se materializar, mas não tem matéria. Não são de carne e osso como nós. Não tem sangue correndo na veia como nós o temos. Anjos reconhecem a Deus e adoram a Deus, exclusivamente a Deus. Se você tem um anjo que ele quer receber a tua adoração, saia fora. Isso não é anjo não. Pode ser até um demônio disfarçado, mas anjo não é. Lá no livro do Apocalipse, João, quando viu o anjo, o apóstolo João, mesmo com toda a sua experiência, quando ele viu o anjo, ele quis adorar o anjo. Imediatamente o anjo disse, não faça isso. Anjos, não faça isso, eu sou teu igual, eu sou um conservo teu. No teu coração adore a Deus. A Cecília está fazendo uma pergunta aqui. Anjos e espíritos são a mesma coisa? Não, Cecília, são coisas diferentes. Os espíritos, no sentido do espiritismo, para a Bíblia Sagrada não existe. O espírito aí seriam espíritos desencarnados. Nós somos espírito, alma e corpo. Aí ao morrermos, desencarnamos. Para o espiritismo, o espírito ele fica zanzando. Para a Bíblia Sagrada isso não existe. O Salomão vai dizer no livro do Eclesiastes que depois que o homem morre, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Agora o anjo, ele é um ser espiritual. Nós, por exemplo, eu ainda vou comentar sobre isso aqui, que é uma matéria que vem na frente, chamada de antropologia bíblica. Nós somos formados, Cecília, de espírito, alma e corpo. Nós temos 3 partes. É chamada de tricotomia, espírito, alma e corpo. Mas enquanto nós estamos vivos, quando a gente se separa, quando a gente morre, o corpo morre, volta ao pó, apodrece, volta à terra, e o espírito volta imediatamente a Deus. Então o anjo é um ser espiritual, mas não é esses espíritos que andam comentando por aí, tá bom? Vamos à frente aqui. Então anjos reconhecem e adoram a Deus, anjos não recebem adoração. Anjo não recebe adoração. Este princípio é interessantíssimo, porque se você algum dia tiver alguma experiência e o anjo quiser receber uma adoração, não existe. Já disse lá atrás que anjo, ele não comenta muita coisa, ele faz a vontade de Deus e vai embora. Os anjos que na Bíblia aparecem conversando, comentando, abençoando, dialogando, é uma teofania. E aí agora não dá para eu explicar agora a teofania, porque nós estaremos regredindo. Então quem quiser, ou busca aí na internet o que significa teofania, ou assista os vídeos anteriores, tá bom? Anjos possuem natureza de servo. O único anjo que quis ser Senhor chama-se Lúcifer, ou anjo de luz. Ele quis ser Senhor. Ele quis subir acima do trono, acima do trono de Deus, e da banda do Oriente estabelecer o seu trono. Este aí foi banido do céu.
Os outros anjos, nenhum querem ser grande, pelo contrário, eles querem ser servos. A Bíblia vai os chamar de ministros seus. Então anjos são servos. Deus os envia para ajudar seres humanos. Sim, Deus tem anjo atuando em toda a terra. Aí alguém pode me perguntar e eu vou, infelizmente, dizer algo aqui que não vai agradar a todo mundo. Anjo só visita crente? Não, não. Anjo não só visita crente, não. Anjo pode ajudar qualquer pessoa. Agora, exclusivamente, aqueles que creem em Deus. Está lá na carta aos Hebreus, não sou eu que estou inventando. São seres ministradores enviados por Deus para servir em prol daqueles que vão herdar a vida eterna. Mas visita muito tipo de gente. Basta ver lá o caso de Ismael. O anjo estava lá abençoando Ismael. E Ismael já era uma linha que estava fugindo da linha original, que era a linha de Isaac. Então, por aí você já tira a resposta da pergunta que eu mesmo fiz. Fazem mediação entre os juízos de Deus. Fazem mediação ante aos juízos de Deus. Por exemplo, Deus determina o juízo e quem vem cumprir o juízo é o anjo. Ponto final. Se você ler no livro do Apocalipse, você vai ver anjos com taça nas mãos. Primeiro, anjo desatando selos, né? Aliás, quem é digno de desatar os selos e ler o livro? Não é anjo que desata o selo, não. Você vai ver anjo com taça nas mãos e com trombetas nas mãos. Os anjos das trombetas tocam, anunciando as catástrofes, e os anjos das taças derramam simbolicamente as suas taças na terra, para que haja também outras catástrofes na terra, conforme está escrito em Apocalipse. Então, anjos fazem a vontade de Deus, mediam o juízo de Deus. Sua mensagem serve e agradam a Deus. Nenhuma mensagem de anjo foi reprovada. Imagine aí Gabriel chegando para Maria, dizendo: Maria, salve a agraciada. O mesmo Gabriel lá atrás falando com Daniel. Daniel, homem muito desejado. Percebeu? Então, Deus se agrada, Deus dá ao anjo a mensagem e ele entrega. Por isso que os pregadores na igreja, simbolicamente, também são chamados de anjos, quando eles trazem a mensagem exatamente de acordo com aquilo que Deus enviou. Às vezes alguém usa uma mensagem pessoal e essa daí Deus não tem responsabilidade com ela. Agora, se a mensagem foi entregue da forma como Deus enviou, não só Deus se agrada, como ele se responsabiliza. Deus cumpre, Deus faz cumprir aquilo que ele disse que vai acontecer. Aí quando alguém fala por si, é preciso ter muita intimidade com Deus, como Elias, que Elias disse: conforme a minha palavra. E, olha, Eliette, seja bem-vinda. E a coisa vai acontecer e Deus cumpriu. Porque Elias tinha uma intimidade com Deus tão grande que Deus disse: não, Elias, eu vou te levar para mim. Foi lá, pegou Elias e levou para o céu. Igual aconteceu com Enoque. Agora, se não tiver esse nível de intimidade, a minha orientação é que tenha um pouco mais de prudência, tenha um pouco mais de cautela, porque